12 horas e 20 minutos, estamos de volta com o Jornal da Cidade desta segunda-feira. E hoje eu recebo a psicanalista Alice Sodré. Alice, boa tarde, bem-vinda à TV Cultura Paracatu. Boa tarde, Carlos, boa tarde, telespectadores. Espero que a gente tenha uma ótima conversa hoje aqui. Muito bem. Alice, o que é a psicofobia e como nós podemos ensinar as pessoas a importância da psicologia e suas contribuições para a humanidade como um todo? Você é psicóloga também, psicanalista, né? Atua em uma área muito profunda da compreensão humana, que é o inconsciente. Você acredita que o ser humano hoje está preparado para cuidar de si? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a psicofobia. Já tem algum tempo onde os assuntos e os debates a respeito da saúde mental vêm ganhando uma proporção e um contexto bastante diferente nos últimos anos. Então, a gente começa a perceber que existem bastante pessoas falando sobre isso. Mas a gente ainda escuta aquela velha história. Psicólogo é coisa de maluco, eu não estou doente, não vou procurar psicólogo para falar sobre isso. E, por outro lado, quando a gente menciona que a gente não está bem, as pessoas falam, vai trabalhar, isso aí não é nada. E a gente acaba vendo situações das pessoas onde elas acabam não procurando ajuda. Então, a psicofobia ela é um movimento que parte tanto de uma cultura que vem, engendrada por ditos e dizeres que acabam entendendo que as pessoas não sofrem desses transtornos e também da própria pessoa cometida por algum tipo de transtorno ou sofrimento psíquico. Então, a gente tem que pensar o seguinte, nenhum transtorno, nenhuma doença mental, ela começa do nada. Ela começa aos poucos e ela vem crescendo. E se a gente hoje começa a pensar e perceber que esse primeiro gatilho, lá no início daquele incômodo, se a gente começa a falar sobre isso, a gente ganha um tempo. A gente está no Janeiro Branco, então acredito que esse janeiro é um start para que lá em setembro a gente colhe os frutos da gente validar e falar ainda mais sobre a saúde mental, sobre a importância de se cuidar e valorizar todas essas questões relacionadas ao processo aí mental. Muito bem. Agora, para a segunda pergunta, eu já tinha adiantado ela ontem, você é psicóloga também, e psicanalista. Atua em áreas aí muito profundas da compreensão humana, que é o inconsciente. Você acredita que o ser humano hoje ele está preparado para cuidar de si, já que o tema é psicofobia e autocuidado, Alice? Bom, com a psicologia, a gente acaba trabalhando muito essas questões de psicoeducação, trazendo debates mais abertos a respeito do adoecimento. Enquanto psicanalista, que é onde eu atuo na minha clínica, por exemplo, a gente trabalha muito esse contexto de entender como que essas afecções, como que a nossa história, a trajetória pessoal de cada um, leva a gente a tomar determinadas escolhas, trilhar determinados caminhos, e muitas vezes esses caminhos, eles partem ali do lugar de sofrimento. Então, a gente faz com que a pessoa que vem nos procurar, esse sujeito adoecido, em sofrimento, ele entenda nesse caminho, e ele olhe para esse caminho de uma forma um pouco mais amistosa, faça as pazes, vamos dizer assim, com esse passado, com essas marcas. Hoje, as pessoas elas estão caminhando para observar sobre essa doença, sobre esses constante transtornos. Evolução. Isso, mas com certeza a gente ainda pode melhorar. Acho que a gente ainda precisa entender que a gente não vai se enquadrar no desejo de um outro, que esse outro, que nos observa, que nos exige, que faz um monte de demandas, o tempo inteiro, que exige que a gente tenha determinados comportamentos, que ele não é tão maior quanto nós. Nós temos que ter aí uma fala ainda mais potente do que desse outro. Muito bem. Muitas pessoas em casa já passaram por momentos muito difíceis na vida, situações adversas como um todo. Como nós podemos superar as pequenas surpresas da vida, o que é normal e quando devemos procurar por ajuda, Alice? Então, vamos lá, Essa questão é uma questão muito polêmica. Sim. Por quê? Não existe uma fórmula mágica. Quem dera existisse, a minha profissão seria muito mais fácil. Talvez nem existiria, vamos dizer assim. Não existe uma fórmula mágica. Mas acho que o primeiro passo é a gente se priorizar. E eu acho que quando a gente fala assim, se priorize, as pessoas não percebem o quanto é importante a gente se colocar na frente de outras demandas. A gente prioriza o trabalho, prioriza familiares, prioriza tudo. Menos a gente está lá em último na fila das prioridades. E com isso a gente acaba adoecendo e não se deparando com aquilo que é nosso. Então, acho que o primeiro passo é a gente entender que a gente precisa se priorizar. A gente precisa não caber mais naquilo que os outros esperam e a gente se libertar de algumas questões. Então, acredito que o caminho é a gente
se autoanalisar o tempo todo e a gente estar aberto, né, para a gente procurar ajuda quando a gente não conseguir fazer sozinho. Quando você fala de análise aí, Alice, como que funciona essa análise para a gente mesmo? Porque geralmente nos enxergamos como perfeitos em certos momentos, como estamos errando demais. Como colocar na balança ali e saber, né, se real, para não ficar toda hora sempre analisando, eu não estou bom nisso, aquilo. Tem alguma formulazinha, talvez, para esse tipo de comportamento? Bom, eu acredito que essa análise, ela parte da gente primeiro entender quem nós somos. Sim. E essa não é uma pergunta fácil. Se eu falar assim para você que está em casa, quem é você? Talvez você vai gastar aí bons minutos e talvez nem encontre uma resposta. Se eu fizer uma outra pergunta, me fale 3 pontos positivos e cite para mim todos os seus pontos a serem melhorados. Eu tenho certeza que a lista do que precisa ser melhorado vai ser gigante. E do que a gente tem de potencialidades, talvez a gente não consiga encontrar esses 3. Então, se autoconhecer é valorizar quem a gente é, saber a história que a gente tem, saber todas essas pedras que a gente teve que retirar do nosso caminho e olhar para aquelas que a gente não conseguiu tirar. Porque nem todas a gente vai conseguir mesmo tirar, mas é olhar para ela e entender que ela não é você. Então, acho que o primeiro momento é a gente entender que nós não precisamos ser vítimas das circunstâncias, mas agentes da nossa própria mudança. E, para isso, a análise, quando ela não pode ser essa que a gente faz sozinho em casa, você pode ser mediado por um psicanalista, por exemplo, que vai fazer você adentrar a essa história, né, que, né, numa análise não existe certo ou errado, existem escolhas e situações, e a gente vive com base nessas situações, pensando, né, que o amanhã pode ser diferente do que foi ontem. Alice, qual mensagem você deixa aí para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando agora aqui no Jornal da Cidade? Bom, pessoal, a gente está aqui no Janeiro Branco. Acho que esse mês é um mês de grandes reflexões, né? Tem gente que inicia janeiro com uma listinha do que quer para o ano, faz aí, né, vários projetos. Então, coloque no seu projeto realmente valorizar a sua saúde mental. Não deixe de valorizar isso, porque embora a gente às vezes pense assim, eu vou fazer uma viagem, eu vou descansar, vou comprar que vai me deixar feliz, a nossa saúde mental é só uma, né? Então, não deixe de priorizar isso, leve isso realmente a sério e não tenha medo de pedir ajuda. Nós estamos aqui para te ouvir. Alice, redes sociais, algo que você quer deixar para os nossos telespectadores, para te acompanhar? Claro, olha, eu tenho um Instagram, é sodrea.alice.s. Fiquem à vontade para me seguir, posto algumas coisas por lá. Precisando também, né, pode me procurar para conversar, tirar alguma dúvida, saber qual é a diferença entre psicanálise e psicologia, o que muda isso no consultório. Estou à disposição de vocês, pessoal. Inclusive, já é um tema para a nossa próxima entrevista aqui. Alice, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada a vocês.